Amigas e amigos, a perplexidade toma conta da sociedade brasileira diante da sucessão rápida de acontecimentos nesse processo de consolidação do golpe. Nesta fase, do processo de consolidação do golpe. Isso é natural porque até setores mais esclarecidos da sociedade têm dificuldades para compreender na essência, na profundidade, esses acontecimentos, essa sucessão rápida. Porque são coisas tão contraditórias, são tantas contradições, a complexidade da sociedade brasileira, dos fenômenos sociais do Brasil, que causam essa perplexidade, porque é difícil realmente entender, separar as coisas, puxar o fio da meada. Tomemos aí o caso, por exemplo, do Renan Calheiros nesse episódio do STF. O STF agiu claramente de maneira política, a direita, esse núcleo golpista, ele escolheu o Renan Calheiros como bode expiatório, disso não se tenha dúvida. O Renan não é do clube dos golpistas, não é um frequentador do clube dos golpistas de carteirinha. Ele já teve enfrentamentos aí com setores dos golpistas, da direita, dessas oligarquias, enfrentou os tucanos, enfrentou o coronel Tasso Gereissati, enfrentou a Agripino Maia, essa turma aí, barra pesada da direita, enfrentou a editora Abril da revista Veja naquele episódio em que ele acabou perdendo o cargo de presidente do Senado lá atrás, quando ele defendeu o governo Lula, e a direita fez uma campanha violenta contra ele. E agora, mais recentemente, ele teve a ousadia de levantar a mão para a vaca sagrada dos golpistas, dos corruptos desse mundo da corrupção grossa, que é a Operação Lava Jato. Isso certamente tem aí um componente que a gente pode traduzir como sentença de morte política para ele. Ele, evidentemente, por características próprias, ele tenta manter um pé em cada canoa, tenta sobreviver a essas ondas todas aí, quer dizer, ele não embarcou no golpe de imediato, de malicuia, mas depois ele fez esse jogo duplo, ele defendeu o golpe, esse impeachment fraudulento, esse processo do impeachment fraudulento, e agora fez esse acordo aí com o STF, porque o que interessa é a agenda do golpe, das reformas, é isso que interessa. O acordo foi feito nesse sentido, quer dizer, ele volta, fica na presidência do Senado, mas com a faca no pescoço. Tanto é que esse projeto dele aí de punição a esses crimes absurdos que existem, em profusão que existe no Poder Judiciário, ele simplesmente falou, não, está fora de cogitação, tira da pauta, some, acaba com tudo, faz parte do acordo aí para a manutenção no seu posto de presidente do Senado. E outra, se for comparar as acusações que pesam contra ele, que a direita golpista faz contra ele, com outras acusações, com outras delações, as acusações dele viram café pequeno. Evidentemente que precisa de investigação, precisa de todos os procedimentos do Estado Democrático de Direito. Não se trata de fazer defesa prévia. Não é essa que é a questão. A questão é que o que tem aí é política. E aí a mídia, a direita, os golpistas tentam fazer essa separação para dizer que tem os políticos e tem os outros. Essa história agora, judiciário versus política. O mundo político contra o mundo do judiciário, como se um fosse o diabo, o outro fosse Deus. Esta que é a dicotomia que eles estabeleceram aí, essas manifestações que eles insuflaram agora no dia 4, foi claramente nesse sentido. O Renan estava no centro das manifestações, ele encarna mais do que ninguém hoje o que eles chamam aí de políticos, porque essa perseguição ao Renan tem um claro sentido de fazer dele um bode expiatório, um boi de piranha, joga o boi lá enquanto as piranhas estão ali concentradas, eles vão passando com a boiada, vão atropelando tudo, atropelando os direitos do povo, fazendo as contra-reformas, a PEC 55 e vai por aí afora. O Renan tem esse claro sentido, evidentemente que ele fez esse acordo, não significa que ele saiu da alça de mira, porque eles precisam, a Operação Lava Jato precisa desse tipo de coisa, assim como eles prenderam Cunha, porque é a maquiagem, para dizer que eles não estão perseguindo só o PT, só a esquerda, só o Lula, e vão fazendo essa maquiagem, vão pegando uma aqui e outra ali para divertir o público, vamos dizer assim, para distrair o público, a sociedade, para dizer que eles estão investigando todo mundo. Conforme eu já disse, as acusações aí que pesam contra Fernando Henrique Cardoso, contra José Serra, agora contra o Alckmin, hoje está aí na mídia, uma delação que a Odebrecht teria feito e teria citado a doação de caixa 2 para o Alckmin, quando ele foi candidato a presidente em 2010, está aí na mídia e certamente vai cair no esquecimento logo logo, porque não faz parte
do escopo das investigações da Operação Lava Jato, os tucanos não estão aí no espectro do que eles estão interessados. Eles estão claramente fazendo política, assim como o STF faz política, o mundo político é isso aí. A direita tem aí os seus agrupamentos, eles brigam entre eles, mas eles estão afinados ideologicamente. O mundo político, na verdade, envolve tudo isso. Não há um grupo de políticos como a direita tenta passar, e isso acaba permeando o senso comum. A sociedade vai pensando que existe aí um mal, né? O mundo do mal, o mundo da política contra o mundo do bem, que é a turma do judiciário. Ou seja, faz parte claramente aí do processo da luta política que nós estamos passando aqui hoje. Quer dizer, na verdade, o que interessa é o retorno do projeto neoliberal. Esse projeto que chegou aqui como uma espécie de a América Latina, né, foi uma espécie de laboratório para o projeto neoliberal. Chegou no final dos anos 80, né, já existia desde meados dos anos 70 o laboratório no Chile, mas ele chegou com força mesmo na virada dos anos 80 para os anos 90, aí conduzido pela dupla anglo-saxã, né, o Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra. E nós tivemos uma primeira leva aí de presidentes que acabaram quase todos eles, ou se não todos eles, envolvidos aí em escândalos, né? Nós tivemos aqui no Brasil Fernando Collor de Mello, já tinha o Pinochet no Chile, o Carlos Menem na Argentina, o Carlos Salinas de Gortari no México, o Alberto Fujimori no Peru, Andrés Pérez na Venezuela, o Gonzalo Sanches de Lozada na Bolívia, e alguns deles inclusive fugiram, perseguidos, até hoje são foragidos da justiça, foram se abrigar lá no regime norte-americano com suas malas cheias de dinheiro, de dólares, né? Depois veio uma segunda leva de presidentes neoliberais, conduzidos também pela dupla anglo-saxã, desta vez Bill Clinton e Tony Blair, com a mesma retórica, com o mesmo discurso, só que eles aprenderam com a experiência anterior. O Brasil, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, né, que o projeto neoliberal é essencialmente a corrupção. É o mundo das negociatas, da privataria que a gente viu aqui, da instituição da Selic, dos juros elevados, do mercado de juros, do mercado da dívida pública. E o Fernando Henrique chegou a criar aí leis, né, para se proteger caso ele fosse levado aos tribunais, sem contar a blindagem da mídia, a blindagem da política, que foi uma espécie de ditadura, né? Quem contestava era tratado na porretada, como foi o caso das manifestações contra as privatizações, a invasão da Petrobras, quando houve a greve dos petroleiros e outras coisas mais, o mundo da repressão, como eles tratavam o movimento dos trabalhadores sem terra e vai por aí afora. Hoje o que nós estamos vendo é exatamente a repetição de tudo isso, né? A lógica neoliberal de volta, né? Podemos dizer que é uma terceira fase do projeto neoliberal que está sendo restaurada na América Latina, que tem o Brasil aí como a casa de força, né? A principal economia da região. O famoso conceituado jurista Murilo Aragão, ele escreve um artigo muito interessante hoje na revista Consultor Jurídico, a revista eletrônica Consultor Jurídico, que ele faz aí um paralelo da Operação Lava Jato com o tenentismo da década de 20. Ele fala, a comparação é que são jovens, impetuosos, radicalizados, que querem fazer transformações e tudo mais, mas ele não vai na essência, porque naquela época os tenentes lutavam contra a República Velha, contra a República das Oligarquias. Hoje isso está completamente diferente, né? A Operação Lava Jato, ela faz parte da lógica das oligarquias. Podemos dizer que ela está, que se for para comparar com os tenentes, a Operação Lava Jato está inserida do outro lado, né? Do lado do ideal das oligarquias. Os tenentes tinham o ideal democrático de democratizar a sociedade. Óbvio que alguns foram para a direita, participaram do golpe de 37, do golpe de 1964, mas uma parte também foi para a esquerda e participou do levante da Aliança Nacional Libertadora em 1935. O que nós temos hoje na Operação Lava Jato é exatamente o ideal das oligarquias, né? Não é à toa que eles estão aí no processo do golpe rompendo os pactos democráticos e sociais construídos ao longo da história do século XX, a Constituição de 88, de 45 e a Revolução de 1930, com essas contra-reformas que eles querem fazer da Previdência, a questão da organização trabalhista também, a reforma trabalhista, contra a reforma trabalhista, é exatamente para destruir esses pactos que foram construídos ao longo do século XX. O Murilo Aragão, no entanto, no final do artigo, ele afina as coisas e escreve que a força-tarefa da Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato como um todo, está mergulhada
em negociatas, né, em verdadeiros absurdos, conforme eu venho falando aqui, aliás, que ele escreveu. Vale destacar o fato de que se beneficia a Operação Lava Jato de 3 instrumentos poderosos: a judicialização da política, o ativismo judicial e a mediatização da justiça, e de uma completa identidade com os anseios da classe média e das classes mediatizadas. A elite, a mídia e elite são coisas similares. E também, ele escreve, e também de um forte sentimento corporativista que elimina questionamentos internos e aglutina esforços em uma direção comum. Quer dizer, essa ditadura do judiciário, ninguém contesta o judiciário, essa dicotomia que eles tentam estabelecer entre o judiciário e o que eles chamam de políticos, que eu já falei aqui. Aí o Aragão escreve aqui que o novo tenentismo quer a moralização radical da política, a consagração do ativismo judicial, a completa licença para investigar sem ser investigado. A história da corrupção que graça no judiciário, né? Inclusive do Sérgio Moro, que ganha acima do teto estabelecido pela Constituição, isso é corrupção, né? Não há dúvida disso. O Murilo Aragão prossegue aqui, e mesmo em meio à onda moralizante, não defende o fim, a Operação Lava Jato não defende o fim da caixa preta dos salários no judiciário, olha aí. Aí escreve, tal qual o velho tenentismo, combina-se um certo salvacionismo com moralidade extremada e pitadas de autoritarismo. Receita de imenso agrado de nossa população, que é liberal para inglês ver e autoritária em sua visão do mundo. Não sei se a sociedade é assim, mas a elite certamente é assim, a direita certamente é assim mesmo. Escreve ele ainda, da mesma forma, o espetáculo que resultou nas acusações do Ministério Público ao ex-presidente Lula faz parte de um ritual de sacralização que visa criar um efeito poderoso de unanimidade e, sobretudo, ausência de contestação. Faz parte do fenômeno que identifiquei como mediatização da justiça, onde esta somente se daria se refletisse expectativas válidas pela mídia. Ou seja, a mídia comandando a Operação Lava Jato, e é isso mesmo, a Operação Lava Jato sem a mídia não seria nada. Esses relatórios ridículos, mal feitos, mal ajambrados, aí dos delegados tucanos, boca suja da força-tarefa da Operação Lava Jato, né, sem consistência, é uma completa mediocridade. As palavras estridentes e ocas do Deltan Dallagnol e de outros promotores também, né, essa gente medíocre, boca e rota, e o próprio Sérgio Moro, as articulações de ideias dele, de uma hipocrisia, de uma mediocridade, de uma artificialidade realmente absurda, né, e além de ser abjeta por essência. Sem a mídia, portanto, eles não seriam nada. O Murilo Aragão termina dizendo que o novo tenentismo quer potencializar os efeitos da Lava Jato e, para tal, atua ao largo das regras, como qualquer movimento reformador radical ou mesmo revolucionário. Parte do pressuposto de que, sem o exercício da força moral decorrente da investigação, o Brasil continuará o mesmo. É que, na verdade, esse é o moralismo de duas caras, que eu já falei bastante dele aqui. Publicamente, eles defendem uma coisa, na vida privada, nos interesses que eles representam, eles têm outra prática. É o moralismo udenista, golpista, liberal, neoliberal, né? Quer dizer, é a roubalheira institucionalizada, mas dentro da lei, dentro da legalidade. Eles manipulam todas as leis, como faz o Sérgio Moro, atropela, passa por cima de tudo, né? E depois vai justificar um artigo tal, um inciso não sei o quê, né? Faz o embromation, a enrolação para enganar o povo. A questão toda é essa, né? Porque nada expressa melhor isso do que o conceito do Estado, né? A ideologia social, como a sociedade pode e deve se organizar politicamente. Essa é a essência da coisa. É por aí que a gente tem que analisar e tem que ver de fato o que está acontecendo. E atualmente nada mais esclarecedor a respeito do que a contra-reforma da Previdência e também a contra-reforma trabalhista, as ameaças aí à aposentadoria, à remuneração, à saúde e à educação públicas. Faz parte da lógica neoliberal que eu falei já disso aqui, é o mundo do capital, o mundo do dinheiro, separando bem as coisas. A correlação capital-trabalho precisa ficar bem demarcada, bem delimitada. Trabalhador é trabalhador, capital é capital. Trabalhador é para trabalhar, é como se fosse uma máquina e ela tem que produzir, nada de ser restituída na proporção do que ela dá para o crescimento da economia. É isso, essa retórica toda que a gente vê do mundo neoliberal, é isso que nós estamos vendo agora, o governo tem que ter confiança dos mercados, né? Tem que ter confiança dos investidores. É a lógica, na verdade, de enfraquecer o trabalho para supostamente atrair capital, né? Desregulamentar, né? Tirar os direitos dos trabalhadores para atrair o capital, que seria aqui a salvação da lavoura, né? Na verdade, eles estão interessados aí
na salvação do seu capital, do seu dinheiro, né? Passar a mão aí nos direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo da história. Na questão da Previdência isso fica muito evidenciado, muito claro, né? Porque a humanidade está sem dúvida diante de um dilema, né? Diante de uma equação, a humanidade precisa de dar uma resposta para esse dilema, quer dizer, envelhecer é bom ou é ruim? Essa pergunta precisa ser feita, né? Em sua essência é evidente, né? Trata-se de uma coisa boa, né? Afinal, quem não gostaria de viver muito mais do que menos, né? É a essência aí da vida, né? Se a gente for perguntar para qualquer pessoa que a gente ande na rua e pergunte, você quer viver mais ou menos, vai dizer que quer viver mais, né? Mas vida mais longa e nós estamos passando por uma revolução demográfica, isso em âmbito mundial, né? Isso é um resultado muito positivo, não há dúvida disso, que é resultado do fantástico crescimento econômico e do avanço tecnológico do século XX. É preciso considerar isso. Trata-se de uma conquista da humanidade, não é uma conquista do capital. O capital se apropria aí da tecnologia, da produtividade, do resultado, da riqueza, enfim, que é produzida e joga aquilo que eu falei, né, do capital e trabalho. Quer dizer, o trabalho fica lá somente produzindo valor e o capital se apropriando da riqueza que é produzida. Ou seja, é preciso definir uma forma de lidar com essa nova situação, com essa nova realidade da revolução demográfica, porque proporcionalmente há cada vez mais pessoas fora das cadeias de produção em comparação às que estão na ativa. Exatamente por isso que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, um número menor de trabalhadores poderia ser um problema econômico muito grave se isso implicasse em obstáculo à produção, mas o risco não é esse. Não é essa que é a questão que está posta. Quando eles dizem, por exemplo, que é menos gente contribuindo e mais gente usufruindo da Previdência, eles estão fazendo claramente aqui essa leitura oportunista, né? Porque no longo prazo o verdadeiro crescimento ele é causado essencialmente pelas novas tecnologias, conforme eu já disse, e por mais eficiência, que as tecnologias permitem isso. Ou seja, é a criação de valor. É o fenômeno da produtividade, né, tão comentado aí pelos economistas, e que o Marx dissecou isso de maneira magistral na sua obra principal, O Capital. Aumento de produtividade quer dizer, sucintamente, mais valor agregado à produção por cada hora trabalhada, ou dia, ou mês, enfim, qualquer aí que seja o critério estabelecido. A apropriação desse valor é a grande questão posta em debate. Essa que é aquilo que eu falei da ideologia social, da forma como a sociedade deve se organizar politicamente para distribuir a renda que é gerada. Portanto, não é possível imaginar o capitalismo sem classes e sem lutas de classes. E o golpe, portanto, é exatamente isso, lutas de classes. Esse é o nó, essa que é a essência. Na reforma da Previdência, essa é uma questão que aparece nitidamente, nós podemos ver isso, que é um projeto, um processo, aliás, que já vem de algum tempo, né? Na Europa, por exemplo, as explosões sociais que estão ocorrendo são basicamente em torno dessa questão, da questão trabalhista e fundamentalmente da questão da aposentadoria. Em 1988, o Michel Rocard, que era o então ministro do governo socialista do François Mitterrand, né, ele já antecipava as dificuldades que eles teriam pela frente aí para levar essas reformas adiante. Ele disse: a reforma das aposentadorias tem poder para derrubar vários primeiros ministros. Lá é parlamentarismo. E seu vaticínio já se confirmou logo imediatamente, já em 1995, quando o premier de direita, né, o Alain Juppé, decidiu encarar o problema, resolveu fazer as reformas que ele queria fazer, né? E o chefe de governo, né, que não resistiu no cargo depois de um inesquecível dezembro de greves de 1995. Né? Quem acompanhou aquele episódio se lembra bem, né, do que foi aquela jornada de greves que houve na França, né, que só foram mobilizações populares superiores às que aconteceram naquele famoso maio de 1968, do levante da juventude em âmbito mundial. Com a queda de Juppé, a questão foi para a geladeira. E lá ficou até que o presidente Jacques Chirac tentou retirá-la e de novo enfrentou grandes manifestações de rua. Mas é isso, porque ali na Europa tem essa consciência social muito mais desenvolvida do que no Brasil. Aquele sistema de bem-estar social que foi
erguida aí do pós-guerra, né, no apogeu da Guerra Fria, que era justamente fazer concessões sociais para os trabalhadores, para o povo, para evitar que o povo se levantasse e trilhasse o caminho do socialismo. E, portanto, com a derrocada do bloco soviético, do bloco socialista, eles se sentiram à vontade para prosseguir aí com retomar, enfim, o ideal liberal que eles chamaram depois de neoliberalismo. Foi o que aconteceu. Os governos dos países europeus começaram a fazer as contas, né, logo depois do fim do socialismo, e do nada descobriram que o estado de bem-estar social era caro, pesado, não sei o que, essa retórica que a gente está vendo aqui hoje. Essa retórica começou na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, na Inglaterra da Margaret Thatcher, nos Estados Unidos do Ronald Reagan, e se espalhou aí pelo mundo afora com força aqui na América Latina, conforme eu disse, que serviu de laboratório para o projeto neoliberal. Mesmo lá na Europa, né, na Alemanha da Grande Coalizão, né, que foi que levou a Angela Merkel ao governo, né, a chefia do governo lá da Alemanha, ela já anunciou logo de imediato que fixaria o aumento da idade legal de aposentadoria para 67 anos até 2029. A Itália foi na mesma trilha, que foi a tentativa que eles fizeram lá também na França, que eu disse aqui. Nos Estados Unidos o tema foi abordado também na época pelo o ex-presidente George W. Bush, que em discurso no Congresso ele apresentou um panorama de catástrofe, né, trágico para a aposentadoria. Segundo os dados que ele apresentou, o sistema de seguridade social dos Estados Unidos iria à falência em 13 anos se não fosse revisto. Já não sei quantos anos se passaram, mas a questão é que o problema continua lá. Para resolver o problema, o Bush sugeriu a criação de contas pessoais para cada cidadão gerenciar sozinho o que ele chamou de seu próprio pé de meia. É o que o Pinochet fez no Chile. O projeto, isso que eu falei, né? A questão da distribuição da renda, quer dizer, os neoliberais não encaram a previdência como previdência, né? Encaram como se o trabalhador fosse sócio de uma empresa que ele tem que investir e depois se beneficiar dos seus dividendos. A questão da sociedade fraterna, né? Essa revolução demográfica que eu falei aqui, né? A questão da produtividade, do aumento das riquezas, né? Aí que entra exatamente o conceito de Estado, o conceito da ideologia social, que é sobre isso que a gente tem que pensar e tem que refletir para entender, né, a lógica das contra-reformas que eles estão fazendo aqui, em particular essa da Previdência Social e essa trabalhista. É claro que no Brasil, com suas características de uma sociedade com imensa histórica dívida social, isso tem uma complexidade muito maior. E com a elite, né, com uma direita que tem um escravagismo entranhado na sua alma, né, diante de tudo isso, a luta do povo e dos trabalhadores é muito mais complexa e muito maior, né? Porque é isso que eu falei aqui no começo, a sociedade está perplexa diante do que está acontecendo, mas se ela tomar consciência do que está acontecendo, certamente esse país vai pegar fogo, né? Porque é de uma crueldade, de uma perversidade, é uma coisa realmente inaceitável, e é nosso papel como cidadãos civilizados, conscientes do século XXI, dizer que eles querem levar o povo para a barbárie com essas contra-reformas aí do processo do golpe. Nada mais, nada menos do que isso que está acontecendo atualmente. Muito obrigado pela atenção, um abraço, peço que você espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.